A única coisa, então, que eu acho que eu já deixo aí pra discussão, se quiserem debater agora ou depois, é que quem estiver nos assistindo é com spoilers esse episódio, né? Tem um determinado momento nesse filme que o Neo vai utilizar, bem no final, ele vai utilizar os poderes fora da Matrix, né? Zion. E daí eu queria um pouco a visão do Hidalgo aí de por que ele acha que isso acontece, assim, se eles ainda... Se Zion também é uma Matrix, ou o que tu acha que acontece naquele momento ali? Bem, a premissa de Matrix é que existe um escolhido. E esse escolhido vai libertar Zion, certo? Só que no diálogo do Neo com o arquiteto, no segundo filme, o arquiteto fala que aquilo já aconteceu algumas vezes. São 6 ou 7 vezes. Então ele é a sexta ou a sétima versão de um escolhido. Então não é a primeira vez que aconteceu isso. Agora, ele utilizar os poderes fora da Matrix ou em Zion significa então que a própria Zion seria uma extensão. Porque ele não teria como utilizar um poder no mundo real. A não ser que ele seja um escolhido que não seja dentro do cronograma da Matrix, daquilo que eles estão, que as máquinas programam. Então, nesse sentido que eu acho que Zion também, teoricamente, teria que ser uma parte da contenção, né? Ou seja, na verdade, para sair da Matrix, teria que também sair de Zion. Nesse sentido. É minha opinião, pelo menos. Muitas vezes que eu lia crítico, escutava o podcast e tal, esse era um dos pontos que se colocava assim, não tem uma explicação pra isso, viu? Os caras reclamando assim, né? Primeiro é que não precisa ter explicação, né, cara? Só de acontecer aquilo ali, deixar no ar, pra deixar o público em dúvida, será que Zion ainda é uma Matrix ou não? Já é excelente, já é uma jogada de mestre fazer isso, assim, né? Mas eu fui um pouquinho mais a fundo pra ver o que aconteceu. Então eu não achei nenhum vídeo ou crítica que falasse sobre isso, mas encontrei discussões de fóruns, de fãs, assim, comentando e tal, né? Quais seriam as possibilidades. Uma de ser uma Matrix, continuar sendo uma Matrix, né? E tu colocou isso que já aconteceu mais de uma vez, né? Então ali já era a sexta ou sétima vez que estava acontecendo, de ter o escolhido e tal. Vai ter toda essa discussão do Neo ser... também meio humano, meio máquina, exatamente sendo colocado para dar esperança ali, né, para os seres humanos continuarem, né? Inclusive os humanos de Zion também eram escolhido um grupo uma quantidade específica de pessoas para recomeçar a Zion, para se alimentar da ideia de que virá um escolhido depois, para aqueles que então saírem da Matrix, né, saírem no caso, entre aspas. E daí nos fóruns de fãs eles estavam discutindo que dentro dele ser uma construção meio máquina, meio humano, assim, por que o Neo não pode ter o Wi-Fi e ele mesmo desativar as máquinas quando ele tá ali fora de Zion, né? Então pode ser o mundo real, só que ele tem uma conexão com as máquinas, né? Tanto que ele diz, eu tô sentindo alguma coisa diferente nelas, né? Ele usou o Wi-Fi dele e desativou elas naquele momento ali, ou um pulso eletromagnético, né, e tal. Mas só porque esse é um ponto que se discute muito e ainda se utiliza como defeito quanto o filme, por não ter explicado isso, né? Mas então eu acho bastante interessante que tenha ficado essa discussão. Mas nesse sentido o Neo não é humano, então... Ele seria meio humano, meio máquina, uma construção. Até no 4 vai mostrar um pouco mais disso, porque ele vai ser reconstruído, assim, né? E então, como ele tem essa conexão com as máquinas, né, ele tem o poder de desativar elas no mundo real ali, né? Então ele utiliza, digamos que o Wi-Fi dele se conecta nelas e derruba elas ali, né? Então ele tem uma conexão Wi-Fi com as máquinas, digamos assim, né? Sim. Uma conexão sem fio e consegue desativar elas. Ou até um pulso eletromagnético, né? Então ele seria meio Android, então, né? Entendi. Essa Posso fazer uma pergunta? Diga. Eu vi um crítico falar sobre o Matrix Reloaded e, de acordo com a interpretação dele, o arquiteto teria sido o primeiro escolhido. Eu não sei o que vocês acham disso, se vocês concordam ou não. Como é que tem essa questão do arquiteto e dos escolhidos e tal. Eu até achei que no quarto filme, quando a gente for falar sobre ele, foi uma das coisas que faltou, né? Porque já não tem mais a figura do arquiteto, eles vão utilizar um analista ali e tal, né? Depois a gente fala sobre isso, mas eu não interpretei dessa forma, pelo menos as duas vezes. Foram mais de duas, mas as duas vezes que eu sentei e assisti do início ao fim não me pareceu, assim, até porque a figura do arquiteto é uma figura meio incógnita mesmo, né? Sim. A gente muito misteriosa, assim, então pelo menos não ficou claro pra mim. Ele me parece um procurador das máquinas, assim. A Matrix foi construída assim, não deu certo, nós tivemos que botar... Porque, na verdade, pelo que o arquiteto fala, foi construída uma Matrix sem problemas, né? E daí, no caso, o ser humano não aguentava aquilo ali. Daí eles começaram a inserir a ideia de que o mundo realmente é irregular e tal. Pessoas têm as dificuldades delas, no sentido... O próprio agente fala isso também no primeiro filme, né? Sim. Ele fala que não é que tinha um mundo perfeito e não deu certo, né? Tiveram que inserir o problema para ter essa dualidade para o ser humano
continuar gerando energia, que esse é o objetivo, né? Usar o humano como pilha. Mas só mais uma curiosidade, vocês citaram, né? A cidade de Zion, né? Que vem do Sião, né? Que é conhecido como a cidade de Jerusalém, né? Então, mais Isso. uma referência religiosa aí, né?